Não foi. Olha o cara aí, galera. Professor Fábio Sabino, boa noite, meu querido. Tamo junto. Boa Que noite, faz prazer. tempo, Quanto hein? tempo, cara. Bastante Rapaz. tempo. Boa noite aí, Jeremias. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos. Faz um tempinho, né? Mas vem a saudade, né? Deixa eu lá participar um pouquinho desse Rapaz, que bate-papo aí. alegria, professor Sabino. Estou aqui com seus livros, recebi só obra fantástica. Galera, quem quiser encomendar os livros, as obras desse cara aí, que esse cara aqui é um fenômeno no Brasil, um orgulho para todos nós. Contato tá aí na tela, tá? Deixa eu botar até aqui o banner do professor Sabino, tá? Mas, professor Sabino, eu estou colocando aqui na live o seguinte: para mim, eu até abri aspas, né? Na minha opinião, aí fecho aspas, acreditar que Jesus existiu é idiotice, né? Porque ele é um mito, né? Ele não tem como alguém nascer de uma casada virgem, não tem como alguém ressuscitar, alguém sair voando, curar leprosos, essas coisas. Aí qual é a manobra que o crente, que nem o Jeremias, faz, né? É querer falar do Jesus histórico, só que depois associar o Jesus histórico ao Jesus da fé. Nesse sentido, até hoje nós temos algum respaldo, alguma evidência para esse Jesus Cristo aí, que ressuscita, que é filho de um Deus igual os Zeus? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, veja bem. Eu acho que tentar associar caso, um Jesus histórico com um Jesus bíblico, eu até queria que alguém me fizesse, né? Essa associação, que é muito complexo. Se o Jeremias tiver a possibilidade, eu queria ouvi-lo a respeito disso. Mas a minha opinião, mesmo que houvesse um Jesus histórico, já diz tudo, seria um Jesus histórico, mas não um Jesus lendário, não um Jesus bíblico. O que seria um Jesus bíblico? Você acabou de colocar. Um nascimento virginal, alguém que ressuscita sem o auxílio de ninguém, sem o auxílio de ninguém. Ele ressuscita por conta própria. Então nós teríamos então um Jesus bíblico, aquele que ressuscita alguém, mas ninguém o ressuscitou, ou seja, ele não precisou de ninguém que intermediasse a sua ressurreição. Por conta própria ele foi e ressurgiu. Aí nós temos vários impasses, porque se a sua ressurreição por conta própria é uma variedade, então nós teríamos que dar crédito a todos aqueles outros contos mitológicos lendários de pessoas que também ressuscitaram por conta própria. Então não poderíamos favorecer um e negar os demais. Então teríamos que aceitar os outros, né, que também ressuscitaram dentro da história, ou até mesmo pessoas que foram ressuscitadas por intermédio de outras pessoas também, né? Seria isso, mas se ele consegue associar, eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito disso, de associar o Jesus histórico com o Jesus da Bíblia, o Jesus bíblico. Muito boa noite aí, Sabino. É a primeira vez que eu estou fazendo esse intertexto com Vossa Excelência. E é o seguinte, Sabino, eu sempre busco da seguinte forma. Primeiro, eu procuro investigar o Jesus histórico para ver se este indivíduo, de fato, existiu no ano primeiro da Era Comum, né? E como eu não sou historiador, eu recorro a quem, de fato, trabalha com esses elementos. No caso, aqui citei o Leonardo Chivistarese, que eu sou discípulo, sou seguidor, foi um dos primeiros documentos que eu li, né? Foi a pesquisa do Chivistarese. E até falei para ele, feliz e tal. Li também Jesus Cristo Existiu ou Não, do Batiermas, e o Rezaslan, os Zelotas. E depois, fazendo buscas aqui na internet, eu comecei a ter mais uma robustez desses elementos que eu vou chamar, que eles chamam, na verdade, para o Jesus histórico, de elementos probatórios. Esses elementos, eles endossam tanto a existência desse Jesus histórico e também do Jesus bíblico, não necessariamente do Cristo da fé, porque as lentes do historiador antes de tudo, uma lente, são lentes de um acadêmico, portanto, de um cientista. A ciência não vai trabalhar com nada que transcenda a matéria, tá? Então, nós temos esse conflito inicialmente, mas o Jesus histórico, para eles, já nem se discute.
Mas até agora é só Recentemente, falácia pela autoridade, Jeremias. Quais as evidências que o Sabino quer, que o professor Marcos quer, que a galera que está assistindo quer? A evidência. tá, É tá. Vamos tangível. começar então. Vou usar aqui as próprias palavras, tanto do Hermas como do Chevistarese, para falar do que eles chamam de documentos primários. Documentos primários que são, aí, na verdade, o Novo Testamento. Aí alguém pode começar a dizer, mas lá no Novo Testamento nós temos uma mescla de misticidade e de mitificação do indivíduo. Nós temos a mitificação de alguém que nasceu de uma virgem, etc. e tal. Tá, tudo bem. Aí alguém, um ateu, bem fervoroso no ateísmo, vai dizer o seguinte: então mostre-me alguma figura histórica que tenha essa robustez de ser Deus e tal, como Jesus. Aí a gente diz, aí alguém desavisado fala que não tem, mas teve sim. Tanto os faraós, que são históricos, também eles eram vistos como Deus, os Césares eram vistos como deuses, e na obra do Bate-Hermas, quando Jesus se transformou em Deus, né? Quando Jesus se fez Deus, nós temos esses intertextos que ele vai falar, inclusive Alexandre o Grande, uma porrada de gente aí que está aí na Galileia da história, são de fato indivíduos testados pela história que foram considerados deuses e nem por isso eles foram. Por quê? Porque alguém, quando começa a periciar os primeiros documentos que vão falar de Jesus, vão lá no NT e diz, não, mas aqui está cheio de mistificação e de mitificação. O cara é Deus, onde já se viu? Não tem problema. Esses outros também eram considerados deuses e nem por isso deixaram de ser figuras históricas. Essa é a minha primeira fala. Eu recorro ao NT, ao Novo Testamento. Segundo, nós temos aquelas citações, dentre elas, o menino aí falou do Flávio José, e já foi de cara dizendo, não, ele não, um judeu não ia falar isso, porque está aqui no corpus do texto do Bate-Hermas, eu desconheço que ele tenha falado na íntegra. Falou, cara, na obra, na página. Ele tenha falado na íntegra, ele não falou na íntegra, que eu conheço esse texto. Eu sou maluco de vir aqui. Mas eu trouxe a página, eu trouxe o texto. Você vai sair na vantagem que você trouxe, mas você não está sendo... Para você me refutar, você tem que trazer uma fonte... Beleza, eu falei para você que eu vou trazer. Eu vou trazer essa obra. Agora eu vou ter que mostrar daqui. Tá? Então, Sabino, é isso aí, aqueles textos que você já citou aí em alguns vídeos seu, do Plínio, Suetônio, entre outros, tá? Mas essa questão aí, os historiadores endossam. Jeremias, só me sana uma questão, vamos ver se eu não entendi. Quando você fala do Jesus histórico, que algumas pessoas já comprovaram, e que tem relação com o Jesus bíblico, só uma pergunta. Essas pessoas, o qual você está dizendo aí, que encontraram o Jesus histórico e também o Jesus bíblico, eles falaram a respeito de uma concepção virginal, sem auxílio? É isso que eu queria entender. Não. Ou não? Eles não separam. Eles separam. Eles chamam esta parte da parte do Cristo da fé, que é uma parte mística e mítica. Por quê? São cientistas. São cientistas. Ok, é uma outra pergunta. Para mim, depende. Não, só para mim entender. Tá, então tudo aquilo que está associado à mística, o Cristo da fé, então não seria... Então, onde entra o Cristo bíblico aí, associando o Jesus histórico com o Jesus bíblico? Em qual parte? Então, na mística não entra, é isso? A mística não entra. Então, vamos lá. Eles limpam esses lampejos, fazem essa higienização de toda a parte mística e mítica do indivíduo e traz o evangelho como as primeiras informações. Como as primeiras informações de um indivíduo que existiu de fato ali na Galileia dos gentios, no primeiro ano, né, do primeiro século. Tá? Então, está tranquilo quanto a isso. A questão, vou recorrer direto aqui ao Chevistarese vai dizer o seguinte, olha, aqui é teologia, isso aqui é história, isso aqui é teologia, isso aqui é história. Então, dá para fazer, sim, dá para fazer toda essa perícia, só que eu não concordo, porque eu sou cristão. Para mim, o que interessa, de fato, é a comprovação de que esse homem, de fato, existiu, como, por exemplo, nos Zelotas lá do Reza Aslan. O Reza Aslan fala que Jesus ele foi trabalhar várias vezes na cidade de Séforis, que era a maior cidade da Galileia. Mostra até uma etimologia interessante da palavra carpinteiro, dizendo que Jesus ele era
um homem que fazia casas, e possivelmente ali ele ouviu o vocábulo hipócritas, e ele fez uma transferência dialética e dialógica para os dias dele e aplicou aos fariseus. Genial. Ele trabalha essa questão. Ok. Então, pelo que eu entendi, então, segundo essa ótica que você está colocando, então eu teria que, na verdade, pegar o registro bíblico a respeito desse Jesus bíblico, eu teria que eliminar várias questões, várias narrativas, e eu teria que minimizar isso para dizer, ó, isso aqui, o Jesus bíblico, isso aqui respalda com o Jesus histórico. Em outras palavras, então, como que eu asseguraria, então? Então, eu teria que assegurar o crente que crê no Novo Testamento, na existência de Jesus como uma verdade, como nem tudo sendo uma verdade. Então, nós precisaríamos de grandes estudiosos e historiadores que fizessem esse trabalho, então. Pegasse a referência do Jesus histórico, incorporasse nas narrativas bíblicas e eliminando a questão mística, a questão lendária, a questão sobrenatural, porque é o Jesus da fé. E aí eu pergunto, se eu tiro o Jesus da fé, onde ficaria a fé do cristão, então? Não, porque é uma questão de fé, né, Sabino? Nesse caso, já que estamos falando de uma parte mística, aí é mais da fé. E a própria academia trabalha com essa perspectiva. Mas é científico a questão de fé? A própria academia trabalha com o Jesus histórico e o Cristo da fé. As abordagens não são feitas concomitantemente. São feitas... Não, é que eu só fiz essa pergunta em cima da sua afirmativa, né? Não da sua, daquilo qual você estudou. Né, que você mesmo falou, mas como fica a concepção virginal? Você falou, não, aí no Jesus histórico não é isso, não nasce a concepção virginal sem o DNA masculino. Aí é onde você colocou o segundo que você estudou, que as pessoas, aí a questão mística, né? Então, só que a fé do cristão está justamente na questão mística, no nascimento virginal, na multiplicação dos pães, andar sobre o mar, acalmar a tempestade, ressurreição. É isso que eu estou dizendo. Como associar, então, a fé do cristão, uma vez que o Jesus histórico não se refere ao Jesus místico? Porque ele é histórico, místico é místico. São questões distanciadas aí. É isso que eu queria. Como, então, trazer isso para o cristão que tem a fé no Jesus místico? Sim, aí eu falo o seguinte. Como é fé, é mais uma perspectiva subjetiva, portanto, é a visão do sujeito. No caso, eu vou partir para o elemento de acreditar. Eu leio Jesus histórico nesses historiadores. Espera, ele existiu? Bom, segundo esses historiadores, sim. Então, aí eu estou em paz. Eles fazem essa higienização em nome de uma acidez científica, né? A ciência não vai endossar nada que transcenda a matéria. Isso é uma questão da metafísica, que a metafísica é um braço da filosofia. Mas até agora eu estou esperando a evidência, Jeremias. Eu fico com as duas abordagens. Os cientistas falaram. Os cientistas falaram, mas eles falaram o quê? Qual a evidência? Qual a fonte? Qual é o que a gente pode trazer de substância para falar assim, esse personagem existiu? O quê? Porque é só falar assim, fulano falou, Beltrano falou, isso se chama falácia da pela autoridade. Não, qual a evidência? Não, existe, o Sabino sabe, existe no direito o que a gente chama de jurisprudência, tá? Jurisprudência é quando você teve alguma ocorrência ou ocorrências, no plural, que vai servir de base para questões posteriores. Jurisprudência. Então, vamos lá. Se eu afirmar que você matou alguém, eu tenho que demonstrar provas que você matou alguém. Dos elementos... provas. Até agora Antônio, um dos elementos dentro da jurisprudência que vai fazer com que eu endosse e prove que, de fato, alguma coisa que você é um assassino, sou eu trazer provas, testemunhas, é uma delas. Então, quando você olha para o elemento Jesus, lá no Novo Testamento, nós temos várias pessoas que comprovaram tanto a sua passagem, está no corpus do texto, a sua passagem... Aonde? Estamos tratando ainda do primeiro documento, né, que é o que eles chamam de fontes primárias, né, o Novo Testamento. Qual? Então, nós temos ali uma seleção de pessoas que testemunharam sobre Jesus. Oi. Aí o Mahabharata,
ele é prova de Krishna. Aí você vai ter o livro dos mortos, é prova de Horus, né? O Enuma Mas tem Elish é prova de figuras históricas Marduk. provando eles? Tá entendendo? Tem figuras E históricas é o que eu provando tô te eles? perguntando. Cadê a figura histórica de Jesus? Está aí. Está no Aonde? corpus do texto Na do Novo Bíblia? Testamento, primeiro momento. Mas aqui não tem Jesus Essa é histórico. ainda... Aqui tem Jesus da fé. Aqui tem um homem que ressuscita, que nasce de uma casada virgem de forma milagrosa, anda sobre as águas, que sai voando, que cura leprosos, que espanta demônios. Isso aqui não é Jesus histórico, isso aqui é Jesus da fé. Então, a pergunta do Fábio Pare Sabino, de... a pergunta do Fábio Sabino foi o seguinte: como que você vai fazer a junção entre as duas perspectivas, já que nós temos a higienização da parte mística e mítica no Novo Testamento? Então, Jesus histórico o Jesus histórico, então, ele é uma higienização do Jesus da fé, é isso? Você tira tudo aquilo que é sobrenatural, né? Que é o que eu sempre falo aqui. Você tira o que é sobrenatural, você tira os milagres, a ressurreição, você tira tudo aquilo que é. Então, aí os historiadores tiram isso, aí o que sobra, eles dizem que há de um Jesus histórico e a fonte é a Bíblia, é isso? Aí nós temos, sim. Aí nós temos um problema nesses caras aí. Nós temos um problema, para passar aqui para o Fábio Sabino para ele falar. Nós temos um problema. Qual que é o problema? Veja bem que falácia. Os caras dizem, olha, mas essa fonte aí é cristã. Ah, é cristã? Então não vale? Não, não vale. E qual fonte que vai valer? Não, eu sou ateu. Ah, quer dizer que ser ateu é a constituição da verdade? Quer dizer que acharam agora a pedra filosofal? Está com ateísmo? Mas quem disse? Não, cara. Por isso eu digo para você, as duas visões devem ser vistas com uma certa... Já que é para desconfiar. Todos os historiadores que fazem a higienização do Cristo da fé... Se eu fizer a higienização do Zeus, do Hércules, do Thor, do Horus, eles vão ser reais? Não, esses não foram históricos. Não tem para onde você ir. Ué, já Jesus também não. Jesus é um personagem mitológico. Nós temos tanto no documento Por exemplo, primário. O rei Arthur foi histórico. O rei Arthur foi histórico. Oi? Rei Arthur foi histórico? Não vi. O Hércules não foi histórico. Ué? O Hércules não foi histórico. Thor não foi histórico. Esses não foram históricos. E Jesus deixar também? O Fábio Sabino falar aí, que ele esperou. Vamos deixar o professor Marcos também falar. Deixa o professor Marcos. Professor Marcos, boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Faça suas considerações aí, meu querido. Boa noite a todos. Boa noite, professor Fábio Sabino. Boa noite, Antônio. Boa noite, Jeremias, monoteísta. Então, Jeremias, acho que eu acredito que você saiba como que começou a pesquisa do Jesus histórico, não sabe? Sei. Sabe que foi em 1778, não é isso? Olha, até antes do Iluminismo, ninguém tinha dúvida que Jesus existiu. Pois bem. Foi a partir do segundo movimento... Antes era a Inquisição, e se você falasse que Jesus não existiu, você ia pra fogueira, né? Não. Ninguém... Olha, você ia pra fogueira, meu querido! Não deixa falar, cara, é problema, hein? Foi só a partir do Iluminismo, como todos os documentos passaram a ser revisados, personagens históricos passaram a ser revistos, revisitados e ressignificados, que o Jesus histórico surgiu aí como uma questão muito problemática para esses que estão ali no Iluminismo. Segundo movimento intelectual, maior movimento intelectual de todos os tempos, eu acho que ficando só ali para o Renascimento, né? O Iluminismo é que traz essa questão. Agora posso continuar minhas considerações, né? Mas você sabe a busca que o Albert Schweitzer fez, não sabe? Sim, sim. O Herman cita Thomas muito Thompson? ele, né? Você conhece Thomas Thompson? Thompson? Este eu não vou lembrar. Tá. Mas pode escorrer para o Marcos. Tá bom. Não, eu vou pedir ao Antônio rapidamente. Não vou ser prolixo, não. Vou ser bem rápido. Por gentileza, Antônio, se você puder, eu te agradeço. Essa aqui é uma obra do Dr. Thomas Thompson, tá? Ele é especialista em Antigo Testamento e Novo Testamento, tá bom? Principalmente em manuscritos, do Mar Morto e etc.
E ele vai citar justamente o profeta apocalíptico de Albert Schweitzer. Olha que interessante. Ele começa aqui falando sobre as melhores histórias de Jesus, tá? Que ele fala que reflete uma consciência dos limites e incerteza na reconstrução da história da sua vida. Então, nós sabemos que quais foram as fontes primárias para a busca de Jesus, do Jesus histórico? Os evangelhos, concorda até aí? Show? Beleza. Okay. Sim, aí ele continua endossando justamente isso aqui, ó. Que o conhecimento dessa vida é baseado em quê? Quase inteiramente em 4 variantes de uma biografia. E depois eu vou citar aqui um outro estudioso do Novo Testamento, não vou citá-lo agora, só que ele fala que é uma biografia altamente estereotipada e cheia de lendas. Você citou o André Chevitarese, basicamente uma autoridade, né, um doutor. Eu estou citando um doutor que refutou a existência do Jesus histórico. E eu vou mais além. Ele vai citar sobre Albert Schweitzer, e ele fala assim, ó, a busca por um Jesus histórico não mudou muito durante o século passado, enquanto quase todas as discussões modernas partem da crítica clássica de 1906 do prêmio Nobel Albert Schweitzer. A compreensão do próprio Schweitzer surgiu do debate do século XIX sobre a história e mito. Aí, com esse debate, definiu, tá, amplamente os primeiros esforços para identificar um núcleo histórico do Novo Testamento. Seus temas formam uma agenda implícita nas discussões de Eichhorn, professor Engena. Só para resumir aqui, olha o que ele diz, inclusive, tá? Que, por exemplo, esse acadêmico aqui, Göttinger, tá, baseou sua história de Jesus no entendimento iluminista da mitologia como uma forma primitiva de pensamento e escrita que produziu narrativas baseadas em milagres e superstições de experiências nacionais e pessoais. Vou pular aqui rapidinho. Então, nessa parte que depois eu posso te enviar o documento para você poder analisar, o próprio Thomas Thompson, ele já começa apontando que o próprio Schweitzer se decepcionou com o seu profeta apocalíptico. Sabe por quê? Porque ele pesquisou, estudou Schweitzer e viu que nenhuma das profecias ditas de Jesus se cumpriram. Agora, um endosso aqui de agora, do doutor James Charles Watts. Você já ouviu falar nesse nome? Ele é da Universidade Hebraica de Jerusalém, dá aula aqui, ele é acadêmico hoje. Ele é professor de literatura e grego helenístico em várias universidades, doutor do projeto dos manuscritos do Mar Morto, do Seminário Teológico de Princeton, tá? Sendo autor de mais de 60 livros e 600 artigos científicos. Eu vou citá-lo, tá? E olha o que esse artigo, tá? Está no Biblical Archaeology, tá? Um dos maiores sites de arqueologia. Olha o que ele diz. Ó, a discussão sobre onde as crenças e práticas de Jesus se enquadram no judaísmo palestino é uma das partes mais bem argumentadas e melhor apresentadas do livro. Depois ele pula. Embora o estado do conhecimento sobre o Jesus histórico tenha avançado muito nos últimos anos, ainda existem lacunas e decepções. Ao contrário das tradições do presépio, Jesus provavelmente não nasceu em Belém. Talvez nunca saibamos com certeza se Jesus era casado, se tratando do Jesus histórico. Além disso, uma vez que Charles Schwartz apresenta a sua própria visão do consenso acadêmico, haverá inevitavelmente opiniões divergentes de especialistas qualificados. Eu vou sintetizar. Esse é um cara, autor de mais de 600 artigos, especialista em manuscrito do Mar Morto. Eu não vou nem citar Quinol ainda, vou chegar lá. Ele vai dizer que identificar um Jesus histórico é complicado. Primeiro, que a sua vida se baseia somente nos evangelhos. E outra, o que temos de arquétipos nos manuscritos de Qumran, e dentre outros conceitos ali na antiga Palestina, tanto do antes de Cristo, né, quanto do primeiro século depois de Cristo, nós temos ali seitas que se desenvolveram no judaísmo
Sendo que existem vários candidatos. E aí eu vos pergunto, na sua concepção, qual é o Jesus histórico? Dentre todos esses argumentos que eu fiz, qual é a sua figura do Jesus histórico? Porque o Chevitarese acredita em um, Juliano em outro. Qual é a sua figura do Jesus histórico? A minha figura do Jesus histórico, eu começo a me basear nas fontes primárias, já trazida por você, e de cara, com essas fontes que eu li também, né, no caso, que já citei aqui, do Rezaslan, Bate Hermas, o Crozam e o próprio Chevistarese, foi através do Chevistarese que eu conheci o Dom Dominique Crozam, que as fontes primárias, elas têm mais robustez, elas têm mais robustez em comparação com outros elementos históricos que foram registrados tardiamente. Por exemplo, na obra Jesus Cristo Existiu ou Não, o Hermas diz que o Alexandre Magno, a sua biografia só foi confeccionada 6 séculos depois do seu falecimento e sepultamento. 6 séculos depois. E sobre Jesus nós temos um espaço muito curto de tempo, o que estremece essa questão da dúvida. Só terá dúvida uma pessoa que queira mesmo fazer algum tipo de confusão nesse meio, porque está muito bem documentado pelo espaço de tempo. Se você pegar o primeiro documento neotestamentário, é do apóstolo Paulo, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, eu acabei de ver aqui também a Juliana Cavalcante falando sobre isso, é do ano aproximadamente 46 a 48, considerando que Jesus morreu. Só um minutinho, Jeremias. Abre aí. Não, aí não dá. Ele falou, quando eu vou falar, você vai cortar meu raciocínio? É que você falou que é do ano... Qual ano? É ano 48, não é isso? 46 a 48. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é o primeiro documento neotestamentário que vai abrir caminho, que vai servir de modelo para, por exemplo, o Evangelho marcano. Tá? Fala que a ira de Deus caiu por completo sobre os judeus. Qual foi o evento no primeiro século que fez a ira cair por completo sobre os judeus? Você vai atrapalhar aqui, irmão. Espera aí, só um minutinho. Aí eu vou atrapalhar, né? Aí o que acontece? O que acontece? Ele não deixa falar, cara, isso é feio. O que acontece? Aí, quando você tem ali, se Jesus morreu no ano 30, vamos colocar no ano 30, 33, vai lá, 33 para 40, 7 anos. Então, para 48, mais ou menos, nós temos aí quase uma década. É muito pouco espaço. Aí nós temos aqui a fala de algumas pessoas que dizem, não, mas Paulo estava falando do Cristo da fé. Não era do Jesus histórico, era do Jesus histórico. Por mais que Paulo tenha dito que lá na primeira carta aos Coríntios, que eu recebi do Senhor, ele traz elementos bem do Novo Testamento, ou melhor, dos Evangelhos, né? Ele cita falas de Jesus que foram ditas apenas aos apóstolos, né? Esse é meu corpo, esse é meu cálice, tal. Então, Paulo teve também com alguns discípulos de Jesus, apóstolos agora, que eram enviados, tanto Pedro como Tiago e outros, e ele ouviu histórias sobre Jesus, desde que ele entrou e saiu e foi recebido entre nós, tudo isso. Eu vou deixar o professor Sabino responder essa, sobre se Paulo conheceu as histórias de Jesus. Pode ficar à vontade, professor Sabino. Só não estraga o velório, tá? Não, só na sua fala, Jeremias, é assim, ó. Se nós pegarmos o que Paulo diz a respeito do seu evangelho, segundo o relato de Atos, ele teve contato com os apóstolos. Só que Paulo vai afirmar que tudo que ele recebeu a respeito das boas novas, ele não aprendeu de homem algum. E esse pronome indefinido classifica os próprios apóstolos. E quando você fala que Paulo, a sua carta aos Coríntios, lá o capítulo 11, fazer isso em memória de mim, isso está registrado apenas no Evangelho de Lucas. Mateus, Marcos e João não relatam isso na última Páscoa. Aí eu pergunto, então existe uma contradição de Paulo. Se Paulo diz que o seu evangelho foi por revelação de Jesus Cristo, aí você me afirma que Paulo, ele fez uso de oralidade dos apóstolos, então Paulo está em contradição. Concorda comigo ou não? Não concordo. Não? Eu vou dizer por quê. Existia uma tradição muito forte chamada de tradição oral, que eu já citei aqui também, chamada de polifonia, processos polifônicos, que são vozes que se multiplicam,
E essas vozes encontram seus interlocutores. E Paulo não está isolado de uma sociedade. Se Paulo disse que eu não aprendi de homem algum, a gente precisa analisar com calma em que contexto ele quis dizer isso. Porque João também fala, filhinhos, vós tendes a unção do Espírito e não necessitais de ninguém que vos ensine. Porque o santo que é em vós ensina tudo. Peraí, não é... Em que contexto que ele quis dizer isso? Então, a revelação de Paulo, só fazendo intertexto com essa fala de João, que casou muito bem, a primeira revelação que Paulo tem desse Cristo glorificado, portanto, Cristo foi até redundante aqui, na abordagem, é a primeira revelação. Ele está com ele, recebe as revelações, um Jesus transcendente, um Jesus divino. Ele recebeu a revelação onde, Jesus divino, ele recebeu a revelação onde? Ele recebeu essa revelação e fala no livro de Gálatas que esteve com Jesus no deserto, aprendendo por espaço de 3 anos, tal. Depois ele foi ter com os apóstolos. Ele mesmo fala isso. Depois ele foi ter com os apóstolos. Ele fala que teve no terceiro céu, não é isso? Que ele recebeu? Também. Mas aí é uma outra questão. Não foi? Aí faz parte de um outro momento. As primeiras revelações, por exemplo, todos os megatemas da fé, todos os temas como soterologia, teologia, etc. e tal, ele recebe de Cristo. Mas depois ele foi ter com os apóstolos, ele conversou com os apóstolos. Ele era discípulo de quem, Jeremias? O Paulo. Inicialmente, Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Depois, aí, ele Sabino? mesmo fala isso, né? Depois ele mesmo fala isso. Deixa eu fazer Antônio, deixa eu só enfatizar uma coisa aqui. Mas, Jeremias, tá, dentro de tudo isso, qual é o Jesus que você acredita, histórico? Qual é a característica do Jesus histórico? Tanto histórico como Cristo da fé. Eu sei ver as duas abordagens ao mesmo tempo. Você sabe que existem dicotomias, né? Ou existem antagonismo, quer dizer. Rebelde, professor, digamos assim, uma pessoa mais filósofo, qual? Tem um terrorista. Qual? Então, essas composições de muitos eus em mim, é interessante que nós já falamos sobre isso. Jesus também reúne... Mas não podem existir vários Jesus históricos. Não. Veja só. Eu já falei aqui para vocês, dialogicamente falando, que eu sou um, mas em mim existe uma composição de vários eus, porque eu sou atravessado dialogicamente, eu sofro essa contaminação dialógica. Jesus, por exemplo, ele teve algum contato com os essênios? O chevista respondeu esses dias dizendo, talvez não. Eu falei, dialogicamente, sim. Ele falou, fale um pouco mais sobre isso. Está lá no Instagram dele. Eu falei, olha, dialogicamente, ninguém escapa de um discurso anterior. Isso é uma fala baquetiniana. Se eu recebi um discurso agora, estou falando para vocês, é que eu recebi de alguém. Então, Jesus teve, sim, algum contato com os essênios, até porque era uma sociedade que estava ali. Então, qual é Jesus que você diz que eu acredito? Um Jesus histórico, mas esse Jesus histórico, ele reúne vários eus nele. Só para terminar, Nietzsche disse uma vez o seguinte, você nunca saberá com quais de mim você estará sentado à mesa, porque há em mim um velho, uma criança, um louco e uma pessoa sana. Então, existem esses vários eus, né? O Fernando Evidência até agora nada. Só gogó, até agora. Então, Jeremias, agora deixa eu só fazer um contraponto em cima do que o Jeremias está falando, beleza. Depois eu vou citar aqui um outro acadêmico também, que é especialista na área, e ele vai dizer sobre as falácias da história, ou construções de narrativas, inclusive ele vai citar a questão, e você deve saber muito bem disso, a narrativa, será que ela chega, por exemplo, nós temos uma distância um tanto grande, né, das histórias de Jesus, até porque eu preciso passar para o monoteísta, mas deixa eu sintetizar. Por exemplo, existe um documento, isso não é narrativa, apenas conjectura. Existe um documento que fala de um tal servo sofredor que ressuscitou, que ficou com o corpo 3 dias em Jerusalém, que ressuscitou, e que seus discípulos aguardavam, isso está documentado, esperavam pela sua volta, tá? E que ele, tá, ressuscitaria, tá? E segundo a teoria, tá?
chamado hino messiânico, tá? Segundo ao que tudo indica, ele voltou para os seus. Isso aconteceu cerca de 60, 40 antes de Cristo, beleza? E ele era o Messias, descrito em Isaías. Daí eu te pergunto, esse é um documento. Esse daí era uma figura do Jesus, era o Jesus, ou os autores do Novo Testamento, e aí eu vou citar aqui também, inclusive a ida de Paulo ao terceiro céu, que está registrada em Enoque, que data de 300 a.C., tá? O escritor da narrativa, quem fala isso é o Dr. R.H. Charles, que é um especialista, ele que traduziu os textos enoquianos. Ele vai dizer que os escritores da narrativa adaptaram vários textos, tá, das narrativas enoquianas para o Novo Testamento. Mas aí a pergunta que eu quero é, esse daí era um Jesus histórico ou, ou os escritores da narrativa do Novo Testamento adaptaram essa história? Porque eu fico meio confuso nisso. Sim, Marco. Legal. Os achados de Qumran têm esses documentos que você colocou, e nós sabemos que quem preservou esses documentos foram as escolas dos essênios, que estavam ali no deserto de Qumran. Então, não é muito exagero dizer que foram eles. O que acontece? Então, nós temos ali a perspectiva de um servo sofredor que vai colidir com aquela perspectiva do judaísmo ortodoxo, que muitos acham que ela é una, invariável e irrefutável. Tem que ser aquela e acabou. Não é. Então, nós já temos aí uma classe de judeus, uma teologia judaica, portanto, só que são os essênios. E eu posso afirmar com segurança que João, sim, este era essênio. Foi morar no deserto, era a voz que clamava no deserto, segundo a própria consciência dele. E quando João esteve preso, ele perguntou, falou para os discípulos, vão e perguntem para ele se ele é aquele que nós deveríamos esperar ou se há um outro. Então, esta conclusão de um Cristo que ressuscitou, de um servo sofredor que já foi, já aconteceu, nessa consciência de João, não, que ele ainda está em busca, os essênios têm essa perspectiva, tanto no servo sofredor de Isaías 53, como Isaías 61, como aquele que é ungido por Deus e que vai pregar as boas novas, liberdade aos cativos, etc. e tal. Quando João vai perguntar para Jesus, através de seus discípulos, a resposta é categórica e objetiva. Vai dizer a João que os mortos são ressuscitados, os leprosos são limpos, os cegos veem. Jesus está respondendo com Isaías 61. E aos pobres é anunciado o ano aceitável do Senhor. Então, ali ele ficou tranquilo, ficou calmo. O que eu quero dizer é o seguinte, os essênios ainda não tinham essa compreensão de uma realização que já aconteceu, então estavam esperando ainda esse Messias. Tá, mas aí entra um problema, Jeremias. Mas entra um problema, Jeremias. Por quê? Porque, segundo o texto, ele ressuscitou ao terceiro dia. Como que fica? Ele ressuscitou, como é que fica? Ele voltou para o céu. Se diz que ressuscitou ao terceiro dia, não, ele ressuscitou. Comprovado historicamente. Segundo Israel Quinol, ele é especialista, tá, em cultura essênia, e ele é judeu também, só que agora ele é adepto ao judaísmo messiânico, mas ele fala sobre isso. Inclusive, ele vai citar que os escritores essênios, tá, essênicos, eles adaptaram, começaram com essa ideia de um Messias, filho divino, de Deus, a partir de Augusto César. Mas aí depois eu entro nesse tema aí, porque tem gente para falar. Tudo bem, o Sabino está aí, está muito deixa, né? Posso pegar uma água? Pode, pega lá. Antes de eu passar para o monoteísta, que está concentrando o Cosmo ali, professor Sabino, o Paulo, ele era discípulo de Gamaliel. Ele não tinha que ter ido lá nas festividades judaicas, ter conhecido Jesus, antes de ele ter com os apóstolos, antes de ter revelação em terceiro céu? Não tem uma contradição aí, não, meu querido? Nesse período do primeiro século, Gamaliel, ele era um nasci. Ou seja, era um responsável pelo Sanhedrin. Se Jesus foi julgado dentro de um Sanhedrin, conforme está relatado nos evangelhos, uma das primeiras pessoas que ali teria que estar era Gamaliel. E quando vão tratar a respeito da figura do Jesus bíblico, Gamaliel nada conhece a respeito de Jesus. Tanto que Gamaliel vai falar
de dois personagens a respeito que levantaram um grande clamor e disse que nada era, porque os mesmos se desfizeram, morreram e tantas outras coisas. Por isso que eu falo que é meio complicado de entender a existência de um Jesus histórico dentro do primeiro século, já a partir de questões judaicas como Gamaliel, que foi sucessor das primeiras escolas que existiram, uma de Hillel e outra de Gamaliel, duas grandes yeshivás do primeiro século, antes do primeiro século. E Gamaliel é um dos sucessores dessa escola de Hillel. E aí Paulo diz ter aprendido aos pés de Gamaliel, e Gamaliel, pelo visto, não conhece nada a respeito do Jesus, nada do julgamento de Jesus. Ele vai falar de justos, né, de dois personagens. Quem vai relatar isso é o livro de Atos dos Apóstolos. E Gamaliel simplesmente desconhece a história, até mesmo Paulo desconhece a história. Se Paulo pega cartas para ir para Damasco, para perseguir a seita dos nazarenos, por que Paulo já não matou logo os apóstolos que lá estavam em Jerusalém quando veio a perseguição? Todos fugiram, exceto os apóstolos. Por que Paulo vai para Damasco e os apóstolos estavam em Jerusalém? Existem algumas contradições nos relatos bíblicos a respeito de uma contradição com uma questão histórica. Infelizmente, Gamaliel não conhece nada a respeito de Jesus. Infelizmente, nós não temos nada a respeito disso, por perspectiva de Gamaliel. E aí? Aí o moneteísta, já concentrou o Cosmo aí, meu querido? Boa noite, Boa seja noite. bem-vindo. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, entendo, né, a importância ali no meio acadêmico da busca pelo Jesus histórico, né? Porém, quero falar aqui aos telespectadores, aos amigos da live, boa noite, professor Sabino, boa noite a todos que estão no rádio, professor Marcos, Jeremias, Antônio. Que existe um problema paralelo a esse, que, na minha opinião, pelo menos, caso confirmado, ele vai diminuir e muito a relevância da busca pelo Jesus histórico, certo? Porque qual é a intenção da busca pelo Jesus histórico, pelo menos no que diz respeito para aqueles que creem em Jesus? É provar que Jesus é o Messias, Filho de Deus, um Deus homem. Mas, assim, uma discussão que tem sido deixada de lado é a seguinte: e se Jesus não for esse Messias do Antigo Testamento? Eu vou ler um texto aqui, eu quero ser bem rápido, tá? O texto diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, em que dias? No dia do renovo, nos dias do renovo. Naqueles dias e naquele tempo, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus a chamará, o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor. Peço a atenção de todos para esse versículo. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono de sua casa, da casa de Israel, e nem aos sacerdotes levíticos faltará homem diante de mim que ofereça holocaustos, queime oferta e alimentos e faça sacrifício todos os dias. Bom, disse que Jesus é o sacrifício máximo, né, diante de Deus. Também é dito lá por Paulo em 2 Coríntios 3,14 que o Antigo Testamento foi por Cristo abolido. Também a carta de Hebreus diz que a lei foi abrogada por sua fraqueza e inutilidade. Ok. Diante disso, e diante do que Jeremias diz, se Jesus é o sacrifício máximo diante de Deus para a expiação dos pecados da humanidade, que necessidade haveria, nos dias deste renovo anunciado por Jeremias, que necessidade haveria de sacerdotes estarem oferecendo holocaustos e ofertas e sacrifícios no templo, certo? Logo, isso torna impossível que Jesus seja o Messias prometido do Antigo Testamento. Uma vez isso confirmada, a relevância da busca pelo Jesus histórico, ela perde sentido, certo? E outra coisa, alguém pode argumentar, mas esses sacrifícios não são sacrifícios expiatórios. Aqui é usada a palavra olar, certo? No termo holocausto, traduzido como holocausto. Nós podemos ver esse mesmo termo sendo usado em contexto de sacrifício expiatório em Levítico 1, versículo 4, Levítico 1, versículo 14, Levítico 12, versículo 6. Sim, esse mesmo termo é usado em contextos sendo um sacrifício expiatório. Logo, se Jesus é o sacrifício máximo, que necessidade haveria de haverem, nos dias do renovo anunciado por Jeremias, sacrifícios de expiação? Só podemos deduzir que Jesus não é esse renovo anunciado por Jeremias,
E isso, ao menos na minha opinião, como eu já disse, faz com que a busca pelo Jesus histórico perca relevância. Não perde, não. Eu vou tentar responder aqui primeiro ao amigo aqui, o Sabino, sobre o Gamaliel. Em Atos, no capítulo 5, versículo 37 a seguir, o professor Fábio Sabino, ele vai fazer alusão sobre o Gamaliel, dizendo que não sabia nada sobre Jesus. Depois desses, levantou-se... Não, peraí, vamos lá. Versículo 36, né? 35. Disse-lhe, homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se juntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhes deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos que lhes deram ouvidos foram dispersos. Agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os. Porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Então, primeiro ponto, quando o professor Fábio Sabino fala que o Gamaliel não sabia nada de Jesus, eu acho que nós temos aqui um desprezo categórico desse judeu com essa figura chamada Jesus. Por quê? Porque Jesus, muitas acusações pesavam sobre ele, a questão do templo, que era uma questão muito forte para o judaísmo. Olha, este homem disse que vai destruir o templo, em 3 dias vai levantá-lo, né? Nós tivemos isso. E ele quebrantava o Shabá, né? Só que essa questão de quebrantar o Shabá, nós temos o triunfo da vida sobre o mandamento, e nunca o contrário, na perspectiva de Jesus e de alguns rabinos com os quais eu já ouvi aqui no YouTube, tá? Então, o mandamento não triunfará sobre a vida, mas sempre a vida sobre o mandamento. Dito isto, a gente prossegue. Então, Jesus foi julgado, um julgamento rápido, conforme diz, não os evangelhos, mas conforme diz os historiadores, recorrer-me-ei outra vez ao Esteves Tares, que diz, ele foi capturado, julgado rapidinho, já foi para a cruz, né? Essa é a conversa dele, como historiador, e mesmo assim eu estou lá conversando com ele, dizendo, olha, eu acho que não é bem assim, hein? Então, nós temos aqui, sabe, uma outra possibilidade, meu querido. Nós não temos uma ignorância que é a oposição da gnosis. Nós não temos. Nós temos, na verdade, Sabino, um desprezo de alguém que nem sequer cita Jesus. Não, se for de Deus, vai permanecer. É uma possibilidade. O irmão pode e deve até discordar, mas é uma possibilidade. No campo da dialética, nós temos possibilidade para tudo. Nós temos uma tese, uma antítese e uma síntese. Então, que venha a sua síntese, a sua antítese. Tá. Jeremias, se Gamaliel tinha que estar no julgamento de Jesus, por que então Gamaliel faz menção, como você acabou de falar mesmo em Atos, aí ele faz menção de Judas, o Galileu, e Teudas, e não faz menção de Jesus, já que Gamaliel estava no julgamento dele? Não tem isso não. A minha opinião foi o desprezo. Foi o desprezo. Você não entendeu meu raciocínio? Desprezou completamente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta novamente. Gamaliel era um Nassi. Nassi era o presidente do Sanhedrin. E dentro do primeiro século era Gamaliel. Por que Gamaliel, então, se estava lá no julgamento de Jesus, por que Gamaliel não fez menção a respeito nada de Jesus? E eu não vejo isso como desprezo. Sabe por que eu não vejo como desprezo? Porque ele enaltece. Se essa obra é de Deus, que continue. Isso não é um tom de desprezo. Ele que as pessoas veem aí, sabe por que não é desprezo? Vou explicar por que não é desprezo. Vamos para o contexto aí, Atos, onde você estava mesmo, olha só. Versículo 31. Deus com a sua destra, eles dizendo os apóstolos, tá? O elevou a príncipe e salvador, falando de Jesus, os apóstolos, para dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. E nós, os apóstolos, somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, os fariseus, se enfureceram e deliberaram matar os apóstolos. Eles iriam morrer.
Então não sabe por que não é desprezo? Porque Gamaliel permitiu que os apóstolos não morressem. Vamos lá? Próximo versículo 34. Mas levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou, não pediu, que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto Teudas, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora eu digo-vos, não é desprezo não, dai de mão a esses homens, e deixai-os, que eles iam morrer. Por quê? Se este concílio ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Então não vejo desprezo, porque caso houvesse algum desprezo, sabe o que ele poderia fazer? Mata os apóstolos. Acabou. Eu não gosto dele, desprezo-os. Então não vejo um tom de desprezo aí, porque ele poupou a vida dos apóstolos. Eu vejo e vou seguir nessa linha, sabe por quê, Fábio Sabino? Não, calma. Eu vejo e vou mostrar nessa linha, porque é o seguinte... Finish him! Se Jesus não tivesse de fato acontecido, não fosse uma figura histórica, sequer ele teria dado relevância aos depoimentos desses apóstolos, a testemunhas, né? Sequer ele teria dado ouvido a isso. Mas quando ele percebeu os testemunhos com veemência desses apóstolos, ele disse: largai, deixem ir. Ô, Jeremias, tu entendeu o que o Sabino falou ou tu está se fazendo de... Se esta obra for de Deus, vai permanecer, senão você entendeu aqui, que um líder do Sanedrim, ele teria que presenciar o julgamento de Jesus, ô Jeremias? Calma, meu filho, na hora que o Sabino fala, tu não fala. Você entendeu? Não, é porque você está se fazendo de aéreo. É minha vez de falar, se na tua perspectiva eu falo uma bobagem, você está falando e não entendeu, Jeremias. Eu só quero saber se você entendeu. Eu entendi, estou fazendo contraponto. Existe a palavra e a contrapalavra. Presente no julgamento de Jesus. Meu filho, existe a palavra e a contrapalavra. A minha parte agora é a contrapalavra. Eu tô seguindo a linha aqui. Então mas você entendeu isso. Só para saber, eu deixo você falar. Você entendeu isso que o Sabino colocou. Eu estava falando com você, eu não ouvi. Poderia repetir, por favor? Você entendeu que o Sabino falou que o Gamaliel, por ser um membro do Sanedrim, ele deveria ter acompanhado o julgamento de Jesus, e se ele não acompanhou, deveria ter ouvido os rumores e falado sobre Jesus? Pelo menos isso você entendeu ou não? Sim, entendi. Tá, vai, entendi e já tinha visto também o vídeo do Sabino sobre isso. Então, o que acontece? Na minha cabeça, isso aí é um desprezo. Por quê? Ele cita o nome de figuras históricas e de Jesus nós temos um verdadeiro apagão do seu nome. Todavia, aqueles que estavam com Jesus, testemunhas oculares, ele considerou, ele disse o seguinte: não, então largue esses homens, deixe ir, porque se essa obra for de Deus, vai permanecer, senão vai acabar como as outras também. Mas como que ele não conhecia Jesus? Como assim? Mas como que ele não cita Jesus? Se ele citou lá os agitadores do primeiro século, ele não cita Jesus. É aí que nós temos a brecha para um possível desprezo. O apóstolo no desprezo. Mas o professor Sabino acabou de te refutar nisso, cara. Não tem desprezo aí. Não refutou. Foi claro, a visão do Sabino. Eu respeito a visão do Sabino. Não, Jeremias, não é visão minha, é o que o texto está dizendo. Queriam matar os apóstolos e o único, Jeremias, queriam matar os apóstolos, e o único que não permitiu que os apóstolos morressem, não é desprezo, foi Gamaliel, filho. Não é eu que estou dizendo, é o texto bíblico. Era para os apóstolos terem morrido aí, não é desprezo isso. Ele poupou a vida dos apóstolos, logo não é desprezo. Então, tá? Sabino, se ele poupou a vida dos apóstolos, se fosse uma mentira, como o padre Antônio está dizendo na live dele aqui, eles deveriam, então, levar no mínimo uma boa surra, né? Se fosse mentira, se Jesus não tivesse acontecido. Mas deixou ir. Não, então, os apóstolos levaram uma surra, está aí no texto. Antes, deixai-o ir.
deixar eu ir. Eles iam morrer, que nem você falou. Fez, mas veja só a situação. Se Jesus fosse um mito, o Jesus histórico fosse uma mentira, nós teríamos aí uma colisão devastadora, dialógica, nesse momento. Nós não tivemos. Nós tivemos um silêncio do Gamaliel quanto ao nome de Jesus. Nós temos aqui um desprezo. Não quero nem saber, nem deu relevância. Deixa eu lhe explicar uma coisa assim, Jeremias. Existiram várias seitas coligadas ao judaísmo dentro do primeiro século e antes do primeiro século. E os apóstolos foram chamados de seita dos nazarenos. Então, como existiam várias seitas e Gamaliel era um nasci, então o que ele está entendendo? É mais uma seita. Tanto que tentaram convencer o potentíssimo Félix. Aí falou, vocês querem me falar a respeito de mais uma seita? Tudo aquele braço que saiu do judaísmo, que eles eram judeus, com uma nova aplicação, um novo profeta, tanto que perguntaram para Jesus. Jesus perguntando para os apóstolos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Dizem que tu és Jeremias, João Batista, ou um dos profetas. Então, quando o Jesus bíblico, dentro do relato bíblico, começa a exercer seu ministério, então as pessoas acreditavam ser mais um braço dentro do judaísmo, como existia os saduceus, os zelotes, como você mesmo colocou. Então, a seita dos nazarenos era o quê? Era mais um braço dentro do judaísmo, mais uma ramificação judaica, que criaram um movimento, então não tinha muito... Por isso que existiu a proliferação que existiu da pregação dos apóstolos, é porque era considerado mais uma seita. Está escrito na Bíblia, seita dos nazarenos. Não sei o que eu estou dizendo. Está escrito lá em Atos, capítulo 24, 5. Tendo achado que este homem é uma peste, promotor de sedições, falando de Paulo, entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos, e conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Então, Paulo também foi classificado como um pertencente à seita dos nazarenos. E os apóstolos eram pertencentes à seita dos nazarenos. É isso que Gamaliel está discutindo, gente. Você tem aí uma forma de prestígio ou de desprezo? Aqui, como eu te falei, se Gamaliel poupou a morte dos apóstolos, eu tenho isso como prestígio e não como desprezo. Então, eu fico com desprezo. Ele desprezou completamente a existência. Mas é o que você faz, ô Jeremias, é exegese. O texto está sendo claro. Meu filho, não vem com essa. Quando nós fazemos exegese, Sabino, nós temos que extrair do texto a informação. Eu quero agradecer o professor Fábio colocando Sabino. O que não está no texto. Eu quero agradecer o professor Fábio Sabino por essa palavra que de forma muito veio a calhar. É mais uma seita, é mais um movimento. Deixe ir. Mais um. Desprezou completamente, tanto o mestre como os discípulos. Parabéns. Voltando. Gente, Sabino, agora eu estou saindo. Sempre nessa hora eu tenho que sair, que eu vou ter agora que preparar a aula aqui. Tá? E eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez, o Marcos. Marcão, professor Marcos, tamo junto, obrigado aí. O Antônio, Sabino, outra vez eu quero conversar contigo aí, fechou? Um abraço, irmão, aqui embaixo, aqui, não está dando para enxergar o nome. Obrigado, o pessoal da rolagem. Tamo junto, um abraço. Valeu, Jeremias. Como no início, quando eu entrei aqui, o Jeremias estava falando a respeito do Jesus histórico, né? Associando com o Jesus bíblico. Eu anotei até 2 perguntas, infelizmente não tive a oportunidade de fazer, mas eu vou levantar aqui as 2 perguntas, que eu acho isso meio complexo de entender um Jesus histórico associado a um Jesus bíblico. Por quê? Deixa eu explicar aqui para os senhores. Se tratando de um Jesus histórico, que vem de uma ramificação judaica, nada de concepção virginal, que isso aí não seria um Jesus histórico, nós temos um problema sério. Se tratando de Jesus histórico, existe chamada a lei da primogenitura, onde todo judeu necessariamente tem que ter uma descendência. Alguns dizem que provavelmente Paulo foi casado, porque Paulo vai lidar com questões de cônjuge, de casamento e tantas outras coisas. E aí eu queria perguntar, alguém já leu a respeito do Jesus histórico, do seu casamento e sua descendência? Do Jesus histórico. Aí sim seria um Jesus histórico, porque tem que priorizar a lei da primogenitura. Agora, tente associar um Jesus histórico a um Jesus bíblico. Se for associar, nós temos um problema, não dá para associar. Por que não dá para associar? Porque o Jesus bíblico ele é isento de cônjuges, é isento
de família. Então não tem como associar nunca um Jesus histórico, que é lei, é regra. Não tem como ocorrer disso. A lei da primogenitura, necessariamente, a não ser que a mulher seja estéril, outros 500. Mas que tem que casar, tem que casar. Não tem como ocorrer disso. Então, como que Jesus pode ser considerado um rabi, um rabone, um mestre, não sendo casado, e o próprio Jesus bíblico tratando de casamento, tratando de divórcio? Isso não dá para colar, gente, me desculpe. Não consigo entender isso. Aí não tem como, né? Aí a galera vai tentar usar apócrifo, né? Falar que ele tinha casa com Maria, mas se for para usar apócrifo, nós temos que Jesus era homossexual também. Se usar um apócrifo, Miranda, tem que canonizar os demais. Vai ter que usar o que ele dava, né? Aí vai contrariar, então não adianta pegar só algo para respaldar fé e crença. Se for para pegar algo, então tem que pegar a totalidade toda. E se pegar os apócrifos, pode jogar os que estão canonizados no lixo, porque vai contrariar tudo. Professor Marcos, posso colocar mais uma problemática aqui? Que a gente esqueceu de entrar nesse tal Jesus histórico. Vamos colocar, então, um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Vamos colocar, então, que historiadores do 1º e 2º século em diante falaram de um Jesus histórico. Aí vem uma pergunta simples. Por que raios cargas d'águas? Nenhum pai da igreja do 1º e 2º e 3º século falará a respeito de um Jesus histórico. Apenas de um Jesus lendário. Por qual razão? Porque eles não pegaram o endosso dos historiadores que eram contemporâneos. Eram contemporâneos. Por qual razão? Os pais das igrejas não fizeram uso do Jesus histórico para endossar o Jesus da fé. Por qual razão? É simples, né, professor? Porque Vai falar, Antônio? Pode falar. Não, só para complementar para você falar, professor Marcos. Se você pegar Paulo, as demais epístolas, ninguém fala lá de Maria, não fala de José, não fala dos milagres de Jesus, não fala de nada, né? Isso aí tudo só tem nos evangelhos. Ué, não era para estar lá, já que aquilo ali foi fatos históricos reais, era para estar, que ele era filho de José, filho de Maria, que ele foi morto por Pilato, não tem nada disso. Aí é complicado, né, professor Marcos? O problema todo, eu venho de algum tempo para cá analisando essa questão do Jesus histórico, e aí eu achei, assim, um dos melhores argumentos nessa questão do Jesus histórico é o do doutor Thomas Thompson. Eu recomendo a obra O Mito do Messias nas Raízes do Antigo Oriente. Inclusive, ele busca lá atrás, nos mitos ugaríticos, a ressurreição de Baal, que já era, inclusive, advinda do Egito, a questão da ressurreição, e como cultura se espalhou pelo Antigo Oriente, como forma, né, um mito da ressurreição, e aí tornou-se muito forte na religião dualista, né, que é a religião persa, e isso percorreu o mundo grego, o mundo romano, e refletiu aonde? Nos essênios. Olha que interessante. Então, tem acho que é o 4Q de Ezequiel, é um texto de Ezequiel apócrifo, né? Um texto que endossa essa ideia de ressurreição. Sim, alguns argumentam que não existia ressurreição na seita dos essênios, mas sim, inclusive, eu pesquisei, tá? E olha que interessante. O que o doutor James Charlton, ele fala. Olha que interessante, ó. Ele vai falar. Abro aspas aqui, tá? Dadas estas circunstâncias, bem como a popularidade do judaísmo antropológico entre tanto os judeus e cristãos antigos, poderíamos ter esperado que os crentes em Jesus articulassem a sua vindicação de pós-morte, em termos, tá? O triunfo de sua alma ou espírito, e imaginar sua ressurreição, como a de todos os outros mortos e sepultados, como ainda pertencente ao futuro. Os seguidores de Maomé supostamente pensaram algo assim quando ele partiu, assim como outros, como Menahem,
Olha quem que ele está citando, hein? A obra é muito boa. E a história do fim de Moisés em Deuteronômio adota esta estratégia em relação ao legislador. Ele está falando da ressurreição de Jesus. Da mesma forma, em 2 Macabeus, a vida eterna é obtida após a morte. Embora a ressurreição permaneça futura, e na antiga hagiografia cristã, quando as pessoas veem a alma de um santo na hora da morte, ascendendo ao alto, e eu fecho aqui rapidinho, que isso essa ideia da pessoa ver a alma, né, do morto, onde nós encontramos isso? O primeiro mártir da Bíblia. O primeiro mártir da Bíblia. Quem é que está ali quando morre e vê os céus abertos e Jesus assentado? Estevão. Então já era uma crença popular. Quem está falando isso é uma pessoa também especialista em textos de Qumran, especialista na antiga Palestina, em textos do manuscrito Mar Morto. Então, veja bem. Esquizofrenia. Exata, isso que ele trata. Além de tudo, ele é psicólogo, tá? Ele é psicólogo. Esquizofrenia. E ele vai falar sobre a questão dos erros, né? E ele cita a tradição oral nessa obra. Ele fala que é um grande perigo e erro acreditar na tal tradição oral. Ele cita que já é um problema acreditar nas narrativas, inclusive na tradição oral. Então, para você ver que a percepção que nós temos dos evangelhos, se nós olharmos friamente, assim, superficialmente, o que nós temos ali? Histórias reais. Tá? Agora, analisando criticamente com o contexto político, social da época, o que nós temos? Crenças endossadas. E quando nós falamos isso, nós estamos errados. Tá? E quando eu falo da ressurreição, que é um fator mitológico ali já na antiga Palestina, não só eu, quem diz, outros especialistas estudiosos na área. Sim. Mas, né, são meras coincidências, nada mais.